E aí, monstros? Beleza, galera? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Plínio, de língua portuguesa, conhecido aí pela galera como Monstro. E aí, turma, tudo na paz? Nós estamos aqui no Master Digital para ajudá-los a papocar nas questões do Enem, deixar você aí nível NASA, monstro. Tranquilo? E hoje nós vamos ver um assunto que já caiu muito no Enem. Fonologia, um assunto muito importante, ok? Fonologia, pessoal, olha só. A palavra fonologia, ela vem de dois nomes. Ela vem de fono, ok? Fono, que é som, joia, e vem de logia, que é estudo. Então, o que significa, monstros, fonologia? É o estudo do som, ok? Para nós aqui, monstro, esse assunto interessa é o som. A grafia nem tanto, certo? Não vai ser tão importante. Agora, o som é o que interessa para nós. Beleza? Tranquilidade, turma. Então, vejam só. Nós vamos ver aqui que existem alguns elementos aí desse estudo. Por exemplo, a letra é a representação gráfica. Tranquilo? Então, a letra é aquela representação gráfica do som. Nós sabemos que no nosso alfabeto existem aí 26 letras, não é? Isso já com a nova ortografia, né? Mostra que o K, o W e o Y não participavam, certo? Eles só eram utilizados como unidades de medidas, ok? Hoje não, hoje eles fazem parte. Tranquilo, turma? Então vejam, monstros. A única letra do nosso alfabeto português que não possui som, que nós vamos chamar de fonema também, é o H. As demais, todas vão ter som, ok? O H não tem som por quê então, Plínio? Porque é uma questão histórica, turma. Aí nós precisaríamos estudar essa questão histórica, a etimologia da língua, não nos interessa, não é interessante aqui para vocês. Então é só saber que o H não tem som. Ele serve para formar alguns dígrafos. Nós vamos ver o CH, NH, LH, tranquilidade, ok? Então a letra é a representação gráfica do som, né? Do fonema. Observe que na palavra borboleta, turma, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você tem 9 letras. E quantos sons você tem na palavra borboleta? Quantos fonemas? Fonemas, certo? É a representação sonora de cada letra. Então, aqui nós temos, turma, 9 letras e o B tem som, o O, o R, o B, o O, o L, o E, o T e o A. Nós temos 9 letras e 9 fonemas, certo? Por quê? Porque todas possuem som. Tranquilidade aí, galera? Todas essas letras possuem fonema, possuem som, ok? Observe aqui na palavra armário. Nós temos nós temos aqui, turma, vamos lá. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não é isso? Nós temos 7 letras. Beleza? Quantos fonemas existem nessa palavra? É só contar. O A tem som? Sim. O R tem som? Também. O M? Também. O A, o R, o I e o O. Então, você tem 7 letras e 7 fonemas. Plínio, toda vez, monstro, a mesma quantidade de letras também serão de fonemas? Nem sempre, turma. Existe a possibilidade de você ter em uma palavra mais letras do que fonemas. Isso vai acontecer quando aparecerem os dígrafos, ok? E você também pode ter, raramente, mas pode ter, a possibilidade de ter mais fonemas do que letras. Isso é um fato, ok? É raro, porque no alfabeto português só existe uma letra que pode apresentar 2 fonemas. E a letra é essa aqui, ó, o X. O X, galera, é a única letra, certo? É a única letra que pode representar 2 fonemas. O X é a única, ok? Por exemplo, nessa palavra aqui, ó,
tóxico. Não é assim? Tóxico. Nessa outra aqui, táxi. Esse X, pessoal, ele possui som de quê? De KS. Nos dois casos, nos dois exemplos. Ele tem som de KS. Sacaram? Então, se tem som de KS, você tem 2 fonemas em uma letra só. Você tem 4 na palavra táxi, 4 letras, só que você vai ter agora quantos fonemas? 5 fonemas. Por que 5 fonemas? Porque o X tem som de KS. Esse fenômeno é chamado de dífono. O que é dífono? Di vem de 2 e fono vem de som. 2 sons, uma letra que possui 2 fonemas. A mesma coisa tóxico. Tóxico tem 6 letras e 7 fonemas. Beleza? Não é simples, turma. Isso acontece com tóxico, intoxicado, né? Táxi, né? Léxico, que significa vocabulário. Tá claro isso aí, turma? Então, esse fenômeno pode aparecer, ele pode ocorrer. Beleza? É raro. A possibilidade de ter mais letras do que fonemas é muito mais comum. Tranquilo? Alguma dúvida? Claro que não, né, monstro? Porque você está no Master Digital. Aqui a equipe de professores é topada. É excelente. É nível NASA. Só monstro aqui. Beleza? Vamos lá. Prosseguindo. Olha só. Aí nós temos, pessoal, o dígrafo. O que é o dígrafo, turma? Dígrafo é o encontro de 2 letras que possuem apenas um fonema, certo? Essa é a definição de dígrafo. São 2 letras que possuem apenas um fonema. E aí você tem 2 tipos de dígrafo. Vocês possuem os dígrafos consonantais e os dígrafos vocálicos, beleza? Dígrafo consonantal é aquele que tem 2 letras e um fonema apenas, e esse fonema é um fonema de consoante, turma, é um som de consoante. E você tem 11 dígrafos consonantais. Aqui estão, ó, GU, QU, CH, LH, NH, RS, SS, SC, SC cedilha, XC e XS, certo? Você tem aqui esses fonemas. Vejam só. Olha, na palavra guerreiro, nós temos aqui, ó, nós temos aqui o GU, certo? Nós temos aqui, ó, esse GU. Você não fala guerreiro, o não tem som. Se não tem som, isso aqui é um dígrafo. Você tem apenas um fonema, ok? O E tem som. RR, ó, dígrafo consonantal, 2 letras que tem apenas um som, joia? Então, ó, outro som, ó. Quantas letras você tem aqui? 3, 5, 9. 9 letras e quantos fonemas? 7 fonemas. Por quê, turma? Porque você não tem o som do U e nem de um R. É só subtrair aí por 2. Tranquilo? Na palavra lhama, olha, LH é um fonema apenas. Então, nós temos aí 5 letras e 4 fonemas. Nhoque, olha, NH e QU. Você fala nhoque, o U não tem som. Então, você tem um fonema, 2, 3, 4 fonemas. 6 letras e 4 fonemas. Tranquilo, olha. Arrastão. O RR aqui de novo, olha. Outro fonema, só um fonema apenas. Joia mesmo? Exudar. Exudar significa, né, sair o suor pelos poros, né? Isso aqui, ó. Exudar. Então, se eu tirar esse X, ó, o som é mantido da palavra. Exudar. Ok, galera? Então, isso aí é um dígrafo consonantal. Agora, tomem cuidado. Por exemplo, não é porque aparece SC, SC cedilha que automaticamente você vai ter um dígrafo consonantal. Você tem que ficar ligada no som, não é na grafia, beleza? Por exemplo, olha aqui, ó, palavra escola. Você tem aqui o SC. Ó. Isso aqui é um dígrafo consonantal, monstros? O S tem som? Tem.
O C tem som? Tem. Então você não tem dígrafo consonantal, porque as duas letras possuem dois sons. Só é dígrafo consonantal se duas letras só tiverem um fonema. Ok? Então aqui você tem 6 letras e 6 fonemas. Aqui você não tem dígrafo. Ok? Você tem um encontro consonantal. Agora, se fosse na palavra piscina, o SC, aí sim é um dígrafo, porque o S não tem o som. Tranquilo? Vamos prosseguir. Dígrafos consonantais, 100%, né? Agora, os dígrafos vocálicos. Monstros, dígrafos vocálicos, né, ou chamados também de dígrafos nasais, são aqueles que têm vogal, as vogais, seguidas de M de monstro e N de navio. Ok? Então, toda vez que A, E, I, O, U, seguidos de M ou de N, na mesma sílaba, vão formar um dígrafo vocálico. Tá claro isso aí, monstros? Olhem só os exemplos. Na palavra campo, o que é que nós temos aqui? AM. AM aqui, galera, é um dígrafo consonantal. Por quê? Porque campo, turma, é como se fosse escrito assim, Campo. Não é o mesmo som, Esse aqui é o mesmo som. Então, esse M aqui, ele não é consoante. Eu não posso afirmar e dizer que esse M é uma consoante. Por quê? Porque ele não tem som de M de macaco, M de monstro, M de Maria. Não tem esse som de ma, me, mo. Não tem esse som, monstros. Aqui é uma letra que indica a nasalização do A. O som sai pela boca e pelo nariz, indicando que esse A tem um tio. Sacaram? Então, você tem um dígrafo vocálico, um dígrafo vocálico. Você tem 5 letras e 4 fonemas na palavra campo. Empresa, olha aqui, Em. É como se fosse isso aqui, monstros, Empresa. É o mesmo som. Você tem um dígrafo vocálico. Vejam, presta atenção. Eu nunca posso afirmar que MP é um encontro consonantal. Para ser encontro consonantal, pessoal, a gente vai falar mais à frente, o encontro consonantal, as consoantes, elas possuem fonema. Todas as consoantes. Se forem 3 consoantes na mesma sílaba, ou em sílabas diferentes, você tem, e todas tiverem som, o encontro é consonantal. Só que o M não tem som. Se não tem som, então não é consoante. Fonologicamente, ela não é consoante. Tá claro aí, monstros? Entendido a diferença de dígrafo consonantal para dígrafo vocálico? Fácil. Mangaba caída é mamão com açúcar, monstro. O negócio aqui é super fácil, né? Logicamente, você está no Master Digital, então o negócio se torna fácil, o negócio se torna leve. Tranquilo, galera? Vamos dar sequência? Muito bem. Vamos falar agora da observação, certo? Dessa observação aqui que nós colocamos, certo? Para falar dessas letrinhas aqui, AM, EM e EN na mesma sílaba, só que na última, certo? Se ele tiver na última sílaba, monstros, presta atenção, na última sílaba, eles não serão dígrafos vocálicos. Se AM, EM e EN aparecerem na última sílaba, nós não vamos dizer que isso é dígrafo vocálico. Esse M agora ele vai ter som. Esse M aqui também vai ter som. E esse N de ninguém também vai ter som, monstro. Então presta atenção para não confundir isso aqui com dígrafo vocálico. Vamos aos exemplos? Olha só. Na palavra cantavam. Na palavra cantavam, monstros, observe, eu tenho aqui o AN, certo? Eu tenho aqui o AN. AN é o quê? Dígrafo vocálico. Por quê? É como se fosse isso aqui, Beleza? 100%. O T tem som, o A tem som, o V tem som, o A tem som. E esse M, ele tem som de M ou ele tem som de nada? Cantavam.
monstros, esse M não, não é como se fosse isso aqui, é? Não é como se fosse isso? O som não é o mesmo? Pronuncia isso aqui, é. Cantavam. É o mesmo som desse daqui, é. Cantavam. Então, esse M, ele vai ter o som de quê? De U. Esse M aqui, monstros, ó, isso aqui, é, tá na última sílaba. Então, esse A é vogal e o M é semivogal. Plínio, monstro, M semivogal, sim, pessoal. Existem algumas letras que vão ser semivogais. Por exemplo, o E, o I, o O, o U, o M, o N, o W, o Y. Essas letras, elas podem formar uma semivogal. Quando é que elas vão ser semivogal? Quando elas representarem o som de I ou de U, certo? Toda vez que E, I, O, U, M, N, W, Y representarem o som de I ou de U, junto de uma vogal, elas serão semivogais. Tá claro isso aí? Então, cantavam, você tem aqui o A vogal, o U semivogal. Ou seja, o M é o U, pessoal. É o som do U. Então, você tem uma semivogal. O M é semivogal. Tá claro? Entenderam? Isso aí não é, certo? Isso aí não é um dígrafo vocálico, e sim um ditongo decrescente nasal. Mais à frente a gente vai ver esse nome ditongo decrescente. Porque ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal, ou vice-versa na mesma sílaba. Nasal porque o som sai pela boca e pelo nariz. Beleza? Olha aqui na palavra também, olha. Também você tem o AM e você tem o EM. Olha, AM, monstros, olha, tá na última sílaba? Não. Se não tá na última sílaba, isso aqui é dígrafo vocálico, olha. É como se fosse isso aqui, monstros, olha. Presta atenção, é como se fosse isso aqui, olha. Um tio, olha. Também, também. Turma, esse E tem som de quê? De E. E esse M tem som de M? Não. Esse aqui, ó, vai ter som de U. Esse M aqui vai ter som de I, juntamente com esse outro N, ó. O som é de I. Também, é como se fosse escrito assim, Também, mesma coisa. Então, esse é M, você tem uma vogal e o M é uma semivogal. Então, M fonologicamente é uma semivogal nesse caso. Beleza? Ok, monstros? E na palavra hífen, olha. É N. Tá na última sílaba. Então, vogal e o N semivogal. Por quê? Porque o som é disso aqui, olha. Hífen. Esse N tem som de I. Alguma dúvida? Tudo certo? Aqui é tudo mole, pessoal. É bem fácil, bem simples. Ok? Vamos falar agora dos encontros vocálicos. Beleza? Encontros vocálicos. Os encontros vocálicos, pessoal, são encontros de vogal e consoante. Ou vogais, só que em sílabas separadas. Primeiro de todos é o ditongo. O que é o ditongo? É o encontro de uma vogal ou semivogal, ou vice-versa. É o encontro de uma vogal. Corta aí, Wagner. O que é o ditongo, monstros? O ditongo é o encontro de uma vogal e semivogal. Ou vice-versa, uma semivogal e uma vogal. Sempre na mesma sílaba. Ditongo é sempre na mesma sílaba, turma. Tranquilo? E existem dois tipos de ditongo. O ditongo crescente e o ditongo decrescente. Na matemática, galera, vocês sabem que decrescente é o quê? Do maior para o menor. Não é assim que tio Dedezão, tio Walter, tio Shoa, tio Anderson Peixoto ensinaram a vocês? Não é assim? Na matemática, os caras são os melhores. Os caras são monstros. Esses bichos aí, sou fã deles. Então, você tem aí decrescente. Do maior para o menor. Então, o que é o ditongo decrescente, monstros? É do som maior para o som menor. Quem é o som maior?
O som maior sempre vai ser a vogal. O som menor sempre quem é? Semivogal. Semivogal sempre é mais fraca. A vogal é sempre mais forte. Então, na palavra faixa, ó, você separa assim, ó. Faixa. Beleza? Você tem aqui, monstros, ó, um encontro, não é? Um encontro vocálico. O A, ele é vogal, e o I, semivogal, porque é mais fraco. Lembre-se que o A sempre é mais forte. Beleza? Então, você tem aqui um ditongo decrescente, porque a sequência é essa, vogal e semivogal. Se você esquecer, lembre-se que o som decrescente é do maior para o menor. Quem é o maior? Vogal primeiro, depois semivogal. Beleza? Ditongo decrescente. Ditongo crescente agora. Ditongo crescente, turma, vejam só. É aquele que primeiro é semivogal, depois vogal. Na matemática, como é? Crescente do menor para o maior. Do som menor para o som maior. Aqui, ó. História. Você tem aqui, monstros, ó. Um ditongo. O I é mais fraco, semivogal. E o A, mais forte, vogal. E tá na mesma sílaba. Ditongo crescente oral. Beleza? 100% top de linha. Tritongo. O que é o tritongo, monstros? É o encontro de uma semivogal, vogal e semivogal. Sempre nessa ordem, sempre na mesma sílaba. Tritongo é semivogal, vogal e semivogal. Uma observação, monstros. Não existe, galera, não existe nenhuma sílaba mais de uma vogal. Em cada sílaba você só pode ter uma vogal, ok? Então, no tritongo você tem semivogal, vogal e semivogal, respectivamente. Sempre nessa ordem, na mesma sílaba. Ok? Vamos aos exemplos. Presta atenção, ó. Uruguai, ó, tá aqui, ó, na mesma sílaba, ó, guai. O U, semivogal. O A, sempre vogal. E o I, semivogal. Então, você tem um tritongo oral. Na palavra saguão, olha aqui, ó. U, semivogal. O A, vogal. E o O, semivogal. Estão vendo aí? Tritongo nasal. Não é fácil, turma? Belezal? E agora, o hiato. O que é o hiato? É o encontro de duas vogais, só que em sílabas o quê? Sílabas separadas, turma. Em sílabas diferentes. Beleza? Olha aqui, ó. Enjoar. Separando a sílaba, ó. Enjoar. O que é que você tem aqui, ó? Um hiato. Por quê? Porque você tem o encontro de duas vogais e sílabas separadas. Lembra que nós falamos? Só existe uma vogal para cada sílaba. Então, O é vogal e A também vogal. Caatinga, ó. Separando, ó. Tá aqui, ó. Hiato. O encontro de duas vogais em sílabas o quê? Em sílabas separadas. Alguma dúvida? Perguntas? Nada, né? Dúvida não, né? Só dívidas. Muito bem, monstros. E aí, finalizando, vamos para os encontros consonantais. Existem dois tipos de encontros consonantais. O encontro consonantal é o encontro de consoantes. Lembre-se, não confunda dígrafo com encontro consonantal. Não confunda dígrafo vocal consonantal com encontro consonantal. Por quê? O dígrafo são duas letras, duas consoantes, né? Seriam com apenas um som. No encontro consonantal, você tem duas ou mais letras que todas vão ter som. Ok, monstros? E existem os encontros consonantais separáveis ou inseparáveis, chamados também de perfeitos ou, né, inseparáveis, que estão aqui na mesma sílaba. Beleza? Por exemplo, olha só, na palavra prato, olha, o P tem som e o R também tem som. Então você tem dois fonemas, encontro consonantal. Treino, tá aqui, ó, mesma coisa, T e R, encontro de duas consoantes tem som. Atleta, ó, AT, TL, perdão, TL, encontro consonantal. As duas têm som, beleza? E estão na mesma sílaba. E agora existem os imperfeitos, que são aqueles que estão em sílabas o quê? Em sílabas separadas. Ok? Observem aqui, ó, abdicar. Como é que você separa, ó? Pronto, tá aqui, ó. B e D
é o encontro consonantal, as duas têm som, não é? O B e o D têm som. Então, você tem um encontro consonantal separável, em sílabas separadas. Subsolo, olha. Subsolo, olha. O encontro consonantal, beleza? Em sílabas diferentes. Tranquilo, monstro? Advogado, olha. Aqui, olha. AD. AD não, né? DV. D e V, encontro consonantal. E estão em sílabas separadas. Tranquilidade, monstros? Alguma dúvida? Esse assunto é super fácil. Vamos aí, monstros, fazer uma questãozinha na pegada do Enem. Uma questão Enem, presta atenção como aparece aí nessa questão de fonologia. Observe esse para-choque de caminhão. O que é que diz? Deixa eu passar para cá. Olha. É fácil falar de mim, difícil fazer o que eu faço. Vejam, monstros. Isso aqui, olha que ortografia maravilhosa. Isso aqui é muito típico de para-choque de caminhão. A gente, quando viaja por aí, a gente vê essas frases, né, de efeito, né, que o pessoal, os caminhoneiros colocam. Olha o que diz o comando. As frases de para-choque de caminhão sempre funcionaram como um registro genuíno de sabedoria popular, provocando nos motoristas algumas reflexões sobre a vida e sobre o comportamento humano. Ponto. Só dando uma introdução aí, beleza? Algumas dessas frases são escritas numa variante linguística popular, na qual constantemente são verificadas algumas incorreções ortográficas. Até aí também só informação, pessoal. Comparando fácil, né, com O, difícil com O, com a grafia padrão, de acordo com a norma culta, né, é fácil com L e difícil com L, conclui-se que nas formas escritas em desacordo, olhe, monstro, desacordo, porque essas aqui estão em desacordo com a norma culta. O que é que a gente pode observar? Vamos lá. Letra A. Houve uma alteração no número de fonemas consonantais. Monstros, quais são as consoantes, os fonemas? Olha, F e C. Beleza? F e C de fácil. Esses são os fonemas consonantais. E quais são os fonemas consonantais de fácil? Com O. Os mesmos. Difícil, olha. Os mesmos. E aqui é em difícil, F, D, D, F, C. Os mesmos. Então, houve uma alteração no número de fonemas consonantais? Falso. Letra A é, você pode mandar para o espaço. Letra B, houve uma substituição de uma consoante por uma semivogal? Pessoal, esse L aqui, esse L de fácil e esse L de difícil é uma consoante? Sim ou não? Não. Porque difícil tem som de L, de lata, de leite. Não. Tem som de quê? Eu escutei vocês falando aí, monstro. 10. Perfeito. Você falou aí de casa que o L tem som de U. Perfeito. Excelente. Sensacional. Você esbagaçou, monstro. Então, houve a substituição de uma consoante por uma semivogal? Não. É mantido o mesmo som, monstro. Então, ó. Fora. Houve uma supressão de dois fonemas vocálicos nasais? Difícil, fácil. Pessoal, nem tem fonema nasal aí. E muito menos supressão. Não houve retirada de fonemas. Os fonemas são os mesmos, tanto em fácil e em difícil. Mesmo escrito dessa maneira aqui, ó, o som é o mesmo. Fácil, difícil, o mesmo som. Então, letra C também está o quê? Está inadequada. Letra D. Houve uma troca de um ditongo decrescente por um crescente. Monstro, se a gente já falou que é o mesmo som, então não houve troca de nada. Trocou só o quê? O L pelo O, mas o som é o mesmo. Então, também na letra D, tá fora. Porque não houve troca de ditongo decrescente por um crescente. Letra E. Será que é letra E, monstros? Será, não é possível. Letra E. Houve uma manutenção do número de fonemas vocálicos. Perfeito. Essa daqui é a correta. Veja, o número de fonemas vocálicos, o som, né, ó, esse O e esse L aqui, ó, esse O e esse L e esse outro L aqui,
mesmo som. Então, qual é a alternativa correta? Letra E de elefante. Beleza? Essa é a alternativa correta, monstros. Tranquilidade, fácil, fácil, fácil. Vou deixando vocês, estudem, joguem duro, esbagacem, porque aqui no Master Digital você sai voando, monstro. Um abraço, fique na paz, um cheiro do monstro. Até a próxima, turma. Valeu!